termos de arte, de literatura, de produção teórica em filosofia, sociologia, historiografia, nada disso mudou e nada disso foi afetado pelo projeto Olavo. Portanto, é um projeto que não cumpriu a sua promessa, de maneira que a gente pode dizer que deu errado. A meu ver, por que é que deu errado? Eu aqui conto uma anedota, uma história, né, que eu tive... enfim, eu vi essa história que aconteceu comigo. Eu tinha um amigo que ele lia muitos textos conservadores, ele gostava do Roger Scruton, Eric Wegener e tal. E ele leu aquele famoso livro do Scruton, que é uma crítica a vários pensadores de esquerda, tolos, fraudes militantes, eu acho que é isso, em que ele critica Gramsci, Thompson, Foucault, um bocado de gente. E aí, bom, ele leu esse livro do Scruton e disse, não, porque esses pensadores todos eles estão equivocados, eles falam muita bobagem, não sei o quê. Ele disse, mas você leu o Foucault? Não. Você leu o Gramsci? Não. Você leu o Thompson? Não. Então como é que você sabe que o Scruton está certo? Talvez ele esteja errado e esses outros caras estejam certos. Ele olhou para mim assim, tipo como se eu tivesse falado algo muito incompreensível. E o que se nota nessa história é, na realidade, um padrão de absorção bibliográfica que a direita tem. Ou seja, hoje nós temos alguns autores que circulam numa esfera intelectual da direita, que são basicamente os autores publicados pela Realizações, que faz um grande trabalho de trazer esses autores que não eram mainstream e que agora circulam no debate. Alguns autores que circulam pela Vide Editorial, uma editora ligada ao Olavo, e alguns que circulam pela MVM e alguma coisa do catálogo mais antigo da Record. Então, fundamentalmente, nós temos essas 4 fontes de bibliografia no Brasil. E o que ocorre? O público conservador, que via de regra não tem formação especializada em nenhuma área de humanidades, absorve esses livros, compra esses livros, lê esses livros e fica nisso, né? E junto com isso, o que você tem? Você tem, como eu disse, uma proliferação de cursos online, de professores que dão aulas aí no Instagram, no YouTube e tal, e que compõem a esfera intelectual brasileira. Qual o problema? O problema é que essa composição digital traz algumas dificuldades. A primeira dificuldade é que, se você não tem critérios claros para saber se uma pessoa sabe do que está falando ou não, como é que você pode avaliar se ela é boa ou não? Você não pode avaliar. Então, na prática, as pessoas que estão aí dando aulas sobre certos assuntos não têm um critério claro, não há um critério comunitário de especialistas, de eruditos, de conhecedores dos assuntos dos quais elas estão dando aula, que possa validar ou invalidar o que elas estão fazendo. Então, eu, por exemplo, eu estou começando a estudar alguns autores da Escola de Frankfurt, estou fazendo alguns spaces sobre isso, vou fazer um curso sobre a Escola de Frankfurt na Academia Berry, e tenho visto algumas pessoas falando disso na olavosfera, na direita. É tudo uma grande idiotice, não tem nada que preste. O nível de abordagem de autores difíceis, como Horkheimer, Adorno, Marcuse, é muito ruim mesmo. A gente sente que os caras não leram nada daquilo ali, ou seja, eles estão simplesmente falando clichês vagos sobre o perigo do marxismo cultural e coisa que o valha, e é isso que eles fazem. E você tem um público imenso, um público de centenas de milhares de pessoas, às vezes milhões de pessoas, que consomem esse conteúdo, que não sabe o que seria uma pesquisa séria nessa área e que valida essas pessoas pelo número bruto de seguidores, etc. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema. O segundo problema que eu quero levantar é o seguinte: há uma ideia de que as universidades, e isso foi colocado por lá, elas não servem para nada. Então, na construção do projeto olaviano, ele descredibilizou, ele teve que tirar a autoridade das universidades, reduzindo a academia a basicamente um bando de pessoas que estão ali fazendo propaganda ideológica, que não tem nada a acrescentar, e não tem nenhuma pesquisa de valor, e não são filósofos originais, e ele era o filósofo original. Ele criou isso aí. E isso fez com que as pessoas de talento e que têm predisposição ao estudo dessas áreas se esquivassem da carreira acadêmica. Então elas se esquivam da carreira acadêmica, entendendo que elas vão poder ter uma carreira melhor e fazer uma renovação cultural fora dos muros da academia, né? E isso está diretamente ligado ao projeto Olavo. Qual é o problema disso? O problema é que você tem uma questão material das universidades,
que é fundamental de entender. Quando você está na universidade, você tem uma carreira ali dentro, que você vai construindo a partir da graduação, mestrado, doutorado, se torna professor e tal. A certa altura do seu encaminhamento, ou seja, da sua trajetória dentro daquela instituição, você passa, se você não precisa trabalhar ou fazer alguma outra coisa, um pai de família e tal, você praticamente só estuda. Então isso faz com que as pessoas consigam desenvolver um nível de capacidade, se você for um bom aluno, se você é um cara de talento, muito grande, porque você está dedicado exclusivamente a fazer aquilo. É só isso que você faz. Você está numa comunidade cercado de pares que podem avaliar o que você está fazendo, e existem critérios que são mais ou menos objetivos para você ter destaque numa carreira universitária. Então você vai ter que publicar uma série de periódicos. Esses periódicos eles são avalizados por uma instituição, então é Qualis A, Qualis B e tal. Você vai publicar nisso aí, você vai ter que circular nos colóquios, você vai ter que botar o seu trabalho para os outros lerem. Você vai ter, por exemplo, que defender a sua dissertação perante uma banca, vai ter que defender a sua tese perante uma banca. Você depois, como professor, vai ter que avaliar uma série de trabalhos de alunos que lhe chegam. Você vai ter que constituir um grupo de pesquisa.